Então, muito boa tarde. Muito obrigado, em primeiro lugar, à organização deste 5º encontro, pelo convite que me formulou, que é com muita honra e muita satisfação que eu aqui, mais uma vez, estou, enfim, participando nestes trabalhos. Queria dizer, antes, porque vou ser muito breve, até porque a mesa alargou-se significativamente daquilo que tinha inicialmente previsto, mas queria dizer aqui duas coisas. Em primeiro lugar, além da honra de estar aqui nesta sala mais uma vez, é uma honra também, de acordo com as alterações que aqui tivemos, estou aqui a substituir o Sr. Professor Jorge Miranda. Portanto, isto penso que só por isso quase que devia ter já saído por aquela porta fora. Mas, como tenho esta responsabilidade, vamos tentar levá-la por diante. Hoje estivemos já aqui da parte da manhã e já ouvimos efetivamente falar sobre as famílias. Sua Excelência Reverendíssimo, o Cardeal Patriarca de Lisboa, deu-nos aqui, de facto, uma noção do que é o Sínodo, no que se foi discutido no Sínodo sobre as famílias. Agora temos aqui um tema que poderá ser também enquadrado nessa perspectiva, mas vamos, penso que, falar mais um bocadinho na parte jurídica, que é o direito à família e as leis das famílias. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença destes ilustres oradores. Temos aqui o Sr. Desembargador Pedro Abreu, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bem-vindo aqui a esta faculdade. O Sr. Desembargador Paulo Guerra, ilustre colega meu também, desembargador, um homem muito dedicado ao direito, de um modo geral, ao direito da família e também como docente do Centro de Estudos Judiciários. A professora doutora Evanisa Ambon Marques da Silva, também já sobejamente conhecida nesta área, não tanto do direito propriamente dito, mas na área daqueles que do direito tanto dela precisam, que é a parte da psicologia nesta área. A senhora conselheira doutora Graça Trigo, conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, também irá aqui dar-nos a sua visão sobre o direito da família e as leis da família. Por fim, o Sr. Professor Dr. António Pedro Barbas Homem, diretor do Centro de Judiciários. Para esta universidade não há necessidade de apresentação, que é exatamente professor e doutor nesta universidade, mas neste momento com uma responsabilidade grande e que já vem desde algum tempo nesta área do ensino do direito e, obviamente, do direito também da família, enquanto diretor do Centro de Estudos Judiciários. A todos agradeço e penso que, dentro do tempo que temos, sejamos todos disciplinados, portanto, para podermos levar a bom termo esta nossa função. E passando já de imediato a dar a palavra ao juiz desembargador Pedro Abreu, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tem Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar o eminente juiz desembargador Luiz Vaz das Neves, presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, agradecer a distinção que me fez o professor Eduardo Vera Cruz, meu querido amigo, professor de Direito Romano, e fazer um registro especialíssimo, meu querido professor e orientador do pós-doutorado, professor Antônio Pedro Barbas Homem. Para mim é uma honra imensa estar aqui ao seu lado e uma responsabilidade quase demasiada. E gostaria de cumprimentar o juiz desembargador Paulo Guerra, do Centro de Estudos Judiciários, a professora doutora Evanisa Ambon Marques da Silva, professora da Pontifícia Universidade Católica do Brasil, professora doutora Graça Trigo, juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. Uma honra enorme.
Se me permitam, gostaria de cumprimentar as autoridades eclesiásticas, demais professores e também meu querido amigo e professor Paulo Márcio Cruz, da Universidade do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, que também hoje aqui acompanha, é um dos painelistas destacados. Dito isso, o tema desta mesa, o direito de família e as leis de família. Eu procurei fazer um registro mais histórico a respeito da evolução do direito de família no direito brasileiro, inicialmente sobre o casamento. À época do descobrimento do Brasil, vigorava em Portugal o casamento religioso, celebrado sob os moldes da religião católica, sendo, portanto, regulado pelo direito canônico. Após a independência do Brasil, através da Lei Imperial de 20 de outubro de 1823, Dom Pedro ratificou a vigência das ordenações filipinas no país até o advento da legislação própria. Apenas em 1863, o casamento começou a libertar-se de seu jugo católico, quando passou-se a admitir, além do casamento católico, celebrado conforme o Concílio Tridentino e a Constituição do Arcebispado da Bahia, o casamento misto entre católicos e pessoas adeptas de outra religião, contraído segundo as formalidades do direito canônico, e o casamento entre pessoas pertencentes a seitas dissidentes, celebrado em harmonia com as prescrições das religiões respectivas. Em 1890, portanto, já no período republicano, editou-se o Decreto 181, que instituiu o casamento civil, considerando-se válidos dali para frente apenas os enlaces celebrados no Brasil que estivessem de acordo com as suas disposições. A Constituição de 1891 estatuiu que a República só reconhecia o casamento civil, cuja celebração seria gratuita. O Código Civil de 1916 não estabeleceu disposições concernentes ao casamento religioso. Já a Constituição de 1934 estabelecia que o casamento seria civil e gratuito a sua celebração. O casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrariasse a ordem pública ou os bons costumes, produziria, todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que perante a autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo da oposição, se fossem observadas as disposições da lei civil, permitindo-se, inclusive, a inscrição no registro civil. Posteriormente, a Lei 1110 de 1950 regulou, através da chamada Lei dos Registros Públicos, o casamento religioso. A Constituição de 1988, no artigo 226, parágrafo 2º, prevê que o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. O Código Civil, de outra parte, ele prevê a equiparação do casamento religioso ao civil, desde que preenchidos os requisitos de sua validade, e estabelece algumas condições para tanto, dizendo que o registro de casamento submete-se aos mesmos requisitos exigidos pelo casamento civil e que o registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro do prazo de 90 dias depois de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente. Com respeito à filiação, as ordenações filipinas
não conferiam direitos hereditários aos denominados filhos espúrios, incestuosos, adulterinos e sacrílegos, assegurando-lhes, entretanto, os direitos alimentares. E diz o título 99, parágrafo 1º, quarto livro, o seguinte: e se o filho não for nascido do legítimo matrimônio, quer seja natural, quer espúrio, ou de qualquer outra condição, a mãe será obrigada a criá-lo de leite até os 3 anos, e toda outra despesa, assim, no dito tempo, como depois, será feita à custa do pai, como dissemos, do filho legítimo. E se nos 3 anos a mãe fizer com o filho alguma despesa, que o pai seja obrigado a fazer, poderá cobrá-la e havê-la do pai. No que tange aos filhos concubinos, as ordenações diziam que se algum homem houver ajuntado com alguma mulher solteira ou tiver uma só manceba, não havendo entre eles parentesco ou impedimento, porque não possam casar, havendo de cada um delas filhos, os tais filhos serão havidos por naturais. E se o pai for peão, suceder-lhe-ão e virão a sua herança igualmente com os legítimos, se o pai os tiver. E não havendo filhos legítimos, herdarão os naturais todos os bens e a herança do pai, salvo a terça, se ao pai a tomar, da qual poderá dispor como lhe aprouver. Em 1847, sobreveio o Decreto 463, que dispôs sobre o reconhecimento dos filhos naturais, bem como sobre a extensão dos direitos hereditários aos filhos apenas dos nobres. O artigo 1609 do Código Civil, em vigor no Brasil, prevê que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito no registro de nascimento ou por escritura pública, por testamento, por manifestação direta e expressa perante o juiz. O reconhecimento também poderá preceder o nascimento do filho. Pelo Código Civil revogado, de 1916, consideravam-se existentes 3 categorias distintas de filiação: biológica, a legítima, filhos havidos na constância do casamento, ainda que anulado ou nulo, se contraído de boa-fé; legitimada, resultante do casamento dos pais, estando concebido ou depois de havido o filho; e ilegítima, filhos havidos fora do casamento. Em 1962, foi editado o chamado Estatuto da Mulher Casada, a Lei 4.161, que essa lei alterava várias disposições do Código de 1916 e foi um marco, principalmente em relação à mulher. Estabelecia a capacidade plena da mulher casada. Antes, essa capacidade era apenas relativa. Atribuía a ela a função de colaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar por sua direção moral e material, o direito de praticar todos os atos inerentes ao exercício e defesa de profissão lucrativa, distinta do marido, a possibilidade de livre disposição dos produtos e bens adquiridos por meio do trabalho, salvo estipulação diversa por pacto antinupcial, e a possibilidade de praticar livremente quaisquer atos não vedados por lei. Um outro marco na legislação brasileira, a Lei 6.515, de 1977, adotou o divórcio dos casos, estabelecendo os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento. Antes, de uma forma muito restrita, primeiro os casais submetiam a um processo de separação judicial e, depois de algum tempo,
se transformava em divórcio. Com a Constituição de 88, estabeleceu-se o princípio da isonomia entre filhos, houve uma equiparação total que acabou por fulminar as diferenciações existentes em relação à qualidade dos filhos. A Constituição de 88 também equiparou os filhos adotivos e os biológicos. O artigo 226, parágrafo 6º da Constituição diz que os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Além disso, além do Código Civil, nós temos no Brasil o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu capítulo 3º, ele estabelece o direito à convivência familiar e comunitária dos filhos. A emenda constitucional de 66 de 2010, finalmente estabeleceu, sem qualquer restrição, a possibilidade do casamento civil poder ser dissolvido pelo divórcio, e com isso houve a extinção da chamada separação judicial. Sobre um tema bastante interessante, na legislação brasileira, diz respeito ao concubinato e à chamada união estável. Na Roma clássica, o casamento era um ato privativo, sem intervenção do Estado. Era não escrito e nem sempre solene. Quando havia cerimônia, era de caráter exclusivamente religioso. Na hipótese contrária, a existência de casamento era demonstrada apenas pelas circunstâncias, pela posse do estado de casados. O usus, que corresponde à chamada união estável, hoje no direito brasileiro, era, na verdade, um casamento de fato, estabelecido pela convivência ininterrupta do homem e da mulher por mais de um ano, na posse de estado de casados, que automaticamente fazia nascer o poder marital, chamado mano, a não ser que a cada período de um ano a mulher passasse 3 noites fora do lar conjugal, caracterizando o que era denominado trinocte usurpatio, afastando a possibilidade de configurar o usus. Até o século XVI, a formação e a organização da família era normatizada exclusivamente pela Igreja Católica. A partir daí, a reforma protestante trouxe a distinção entre o mundo espiritual e o secular, possibilitando a separação entre Estado e Igreja e ensejando que o casamento pudesse ser regrado pelas leis do Estado. Instituiu-se, então, o casamento civil, afastado da noção de sacramento, tendo sido a Holanda, em 1580, o primeiro país a regrá-lo, seguindo-se a Inglaterra, em 1653, e a França, em 1792. No Brasil, as ordenações filipinas, no século XVI, reconheciam no concubinato puro, entre pessoas desimpedidas, uma forma de casamento de fato, que se configurava na circunstância de um homem e uma mulher viverem juntos, em pública voz e fama de marido e mulher, por tanto tempo que, segundo direito, baste para presumir matrimônio entre eles, posto que não se prove as palavras do presente. O que dava direito à meação dos bens adquiridos na constância da relação. Nada mais era do que o antigo usus romano e hoje denominada união estável. Nessa linha, o Código Civil de 1916, no Brasil, ignorou por inteiro as uniões de fato entre pessoas desimpedidas, cuidando exclusivamente de cercar de sanções o concubinato adulterino, no objetivo de resguardar o patrimônio da família regularmente constituída pelo casamento.
e de vedar que este fosse instituído beneficiário em seguro de vida e de proibir que a concubina de testador casado fosse nomeada herdeira ou legatária. Foi por meio da legislação previdenciária que tomou corpo a atribuição de efeitos jurídicos às chamadas uniões informais. Isso se explica pelo fato de que, nesse âmbito, era desnecessário questionar a regularidade formal da instituição familiar, importando apenas o conceito de dependência econômica. O primeiro diploma a cuidar do tema foi o Decreto 22.872, de 1933, que criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões de Marítimos, permitindo que, na falta de herdeiros, o trabalhador incluísse como beneficiária determinada pessoa que vivesse sob sua vinculação econômica. Em 1934, o Decreto 24.627 introduziu no ordenamento positivo brasileiro o termo companheira, possibilitando que fosse indicada pelo trabalhador como dependente, desde que declarada como tal na sua carteira profissional. É interessante que foi a jurisprudência que estabeleceu a distinção entre concubina e companheira, para fins de excluir esta última das regras proibitivas do Código Civil. Assim, concubina passou a ser considerada exclusivamente aquela mulher que se relacionava com um homem casado na constância do matrimônio, ao passo que a companheira era a que mantinha relacionamento com um homem desimpedido ou separado de fato. A primeira integrava um concubinato impuro, enquanto a segunda compunha um concubinato puro. Ademais, não havendo no ordenamento jurídico possibilidade de aplicar-se às relações fáticas as regras relativas à família, visto que somente o casamento é que permitia a formação dessa entidade, os tribunais brasileiros, buscando inspiração no que já se fazia na França desde meados do século XIX, passaram a afirmar que duas pessoas vivendo juntas durante certo tempo, com colaboração recíproca na aquisição do patrimônio, formavam sociedade de fato, figura que, com o uso da analogia, foi trazida do direito das obrigações para regrar essas situações, visando, em última análise, vedar o enriquecimento ilícito. A solidificação desse entendimento resultou na edição da súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, que assentava comprovada a existência de sociedade de fato entre concubinos, é cabível a dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido com esforço comum. E já me encaminhando para finalizar, apenas só para registrar que naquelas hipóteses em que a mulher não conseguia comprovar que contribuiu para a formação do patrimônio comum, a jurisprudência também buscou, no direito das obrigações, uma forma de indenização pelos serviços domésticos que a mulher eventualmente realizava em relação aos filhos. Evidentemente que não se incluía a prestação de serviços sexuais, porque isso seria uma imoralidade que não teria âmbito, essa indenização não teria sustentação moral ou jurídica. Então, a partir daí, e a partir dessa construção muito mais pela jurisprudência, é que finalmente foi editada regras específicas sobre a união estável. E a jurisprudência, já finalizando, ela tem, na construção do direito de família no Brasil, uma importância muito grande, principalmente na definição desses institutos. Meu caro
Professor, eu fico por aqui e me coloco à disposição se houver qualquer outra indagação. Agradeço a paciência de todos. Muito obrigado, Sr. Desembargador Pedro Abreu. Muito obrigado pela sua intervenção, que nos deu a conhecer a evolução do direito da família, neste caso no Brasil, que é lei extensiva, obviamente, de um modo geral, aos vários países, como vamos ter a oportunidade provavelmente de ver. Só vou passar já a palavra ao Sr. Desembargador Paulo Guerra, mas fazia só uma observação. Ajudem o moderador, porque alargou-se a mesa, não mais do que 10 minutos para cada um dos oradores, se possível, um bocadinho menos, para dar a diferença para a mesa que vem a seguir. Muito obrigado. Muito boa tarde, vou então tentar cortar o cortável. Muito boa tarde, é um gosto estar aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Cumprimento os organizadores deste 5º Encontro de Jurisprudentes, cumprimento a mesa, Sr. Conselheiro, Sr. Desembargador Vaz das Neves, é com muito gosto que o revejo. Obviamente cumprimento todos os nossos colegas brasileiros e muito particularmente o Sr. Professor Vera Cruz Pinto, que teve, enfim, a ideia de me convidar para estar aqui nesta mesa, cumprimentando também aquele que é o meu eterno diretor do SES, o Sr. Professor Barbas Homem, com quem tenho tanto aprendido nas minhas funções de diretor adjunto. Cumprimento também o Instituto de Direito Brasileiro, a CNAF e todos aqueles que estão ligados à organização deste evento. Para início de conversa, é fácil pensar em termos cinematográficos num filme chamado Kipex, passado há uns anos, em que se fala da história de um doente de um hospital psiquiátrico que reclama ser oriundo de um planeta distante designado como Kipex. O seu psiquiatra tenta descobrir como ajudá-lo, mas repara que gradualmente o PROT começa a ganhar uma enorme influência na saúde mental dos restantes doentes da instituição. E no decurso dessa película, quando o psiquiatra que o segue o interroga, ele diz-lhe que no seu planeta não há famílias, já que as crianças, quando nascem, são logo separadas dos seus pais biológicos, passando por várias casas, pelas vidas de vários indivíduos, de forma a deles retirarem o melhor de cada um. Mais tarde, numa festa dada em casa do psiquiatra, o nosso herói emociona-se com o ambiente familiar que ali se vive, com o calor de lareira acesa que ali se sente, com o embalo de um balancé onde as crianças, umas atrás das outras, vão voando e roubando gargalhadas numa serena tarde de verão. E quando pergunta à mulher do seu médico o que é uma família, ela responde-lhe sem hesitar: uma família é termos alguém por quem nos preocupar. E é de facto um filósofo e sociólogo, Bruno Ribbe, que deixa escrito o seguinte: a família não será mais a célula de base da sociedade, mas antes a flor que desabrocha no tronco social que lhe dá brilho e que contém os seus órgãos de reprodução. Contudo, de tanto idealizar a família, tornámo-la portadora de promessas que ela não pode de facto cumprir. Toda a flor é frágil, estiolável. Será que a família poderá sobreviver privadamente, vendo-se privada da sua concha de preocupações? A resposta só poderá ser dada ao bom estilo dos prognósticos no fim do jogo. Falar de modernidade em família é falar, por exemplo, de um caso real. Isto é passado em Roma, minhas senhoras e meus senhores. Em Roma, quem quiser abandonar uma criança sua que não queira criar, há cabines especiais para entregar crianças que depois, em segurança, são sinalizados para os canais de policiais, hospitalares e jurídicos relacionados com o abandono. É fácil de falar, de facto, de crise de família numa época que Edgar Morin disserta no sentido de dizer que estamos numa espécie de narcisismo do windsurf, própria de uma época de deslizar, em que a res pública, no fundo, já não tem qualquer elo sólido, qualquer ponto de ancoragem emocional estável. Este é um momento histórico, é este que estamos a viver. Não existe, na minha opinião, uma crise de família, mas antes várias formas de a viver. A família quer, como diz Edmundo Balsemão, o grande problema mais decisivo a respeito da família, tanto no que respeita às políticas públicas como no que se refere à capacidade avaliativa do homem comum, consiste sempre em saber como conjugar a individualidade, a autenticidade e o reconhecimento com a criação de instituições que possamos todos considerar valiosas. Afinal, este não é outro senão o eterno problema filosófico clássico da relação entre a liberdade e o bem. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, as tendências sociológicas que o cinema também vai captando como ninguém,
A família de Lampedusa, do Leopardo, é obviamente diferente da família do Truman Capote, do Breakfast at Tiffany's, da Revolutionary Road e de uma família pós-moderna, de um Pulp Fiction. Eu vou trazer aqui rapidamente 3 exemplos desta mudança de modalidade, de mentalidades em Portugal, próprias de uma entrada num novo milénio, capaz de nos demonstrar como a comunidade e o seu pulsar acabaram por influenciar o labor do legislador português no reino do direito da família e das crianças. O divórcio, hoje em dia, de uma forma mais comumente consensual, sem prazo hoje, casamos hoje, divorciamos-nos amanhã, e na Conservatória do Registro Civil, hoje em dia, de forma absolutamente maioritária. O litigioso, que já não tem esse nome, já tem um nome de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, e aqui pode haver discussão, mas não pode haver apuramento de culpas. Isto porque, particularmente, estamos perante, enfim, uma sentimentalização, uma secularização, uma individualização e uma privatização de todos os valores. A essência da conjugalidade é a liberdade de escolha, é a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges, é uma afetividade que deve estar no centro da relação. O Código Civil define-a como uma plena comunhão de vida, em que há cooperação e auxílio mútuo na educação dos filhos, logo, aceitação do divórcio. E é curioso ver, porque as pessoas, acreditando na felicidade, mesmo divorciando-se, voltam a casar. O segundo exemplo é das responsabilidades parentais, em que hoje em dia temos as responsabilidades conjuntas das responsabilidades parentais. O interesse de cada criança cujos pais deixam de conviver como companheiros de vida é tríplice: manter ambos os pais ao leme da vida, manter o património familiar de ambas as famílias, isto é, manter o contacto estreito com a sua família alargada por quem a criança, no fundo, tem afeto, e, finalmente, manter a vida o mais parecida possível com aquela que ela tinha anteriormente, isto é, com o mínimo de mudança. E, hoje em dia, está muito mais familiarizada e muito mais tendencializada, sobretudo para sul do país, é uma questão de geografia que é muito curioso, a possibilidade de se aplicar em residências alternadas em que a criança vive 15 ou 30 dias com um pai e 30 dias com o outro e, sobretudo, regimes que estão a ser tidos como ajustados em situações cada vez menos excepcionais. Isto com base em alguma análise jurisprudencial que for fazendo, com base nestes fatores em que está aberto o pano e, digamos, o palco para esta possibilidade da residência alternada. Terceiro exemplo, os acolhimentos na Lei de Promoção e Proteção. O artigo 46 da recente lei, revista em 2015, vem-nos dar uma enorme novidade, que até aos 6 anos prefere-se a medida de acolhimento familiar em detrimento da medida de acolhimento residencial, isto é, o acolhimento dentro de uma instituição. Privilegia-se esta medida de acolhimento familiar relativamente a crianças até aos 6 anos de idade. Que haja mecenas, que haja bolsas de famílias e que haja uma segurança social que possa, de alguma forma, agilizar esta medida de forma a que nós não tenhamos mais crianças com menos de 6 anos dentro de muros de instituições onde, quer queiramos, quer não, uma criança continua em perigo. O que é que poderá mudar no futuro no direito à família? Penso que muito pode ser problematizado. Ideias forças tidas por adquiridas podem, de facto, ser consensuais. Primeiro, qualquer que seja hoje em dia o sistema jurídico, a validade e a eficácia do casamento dependem normalmente da intervenção legitimadora de instituições que tomem a seu cargo a formalização do mesmo. Pergunto, de futuro, não será posta em causa esta necessidade de legitimação externa? Segundo, a igualdade dos cônjuges, hoje pedra de toque de qualquer sistema civilizado, pode levar ao aumento explosivo do número de mulheres divorciadas vivendo em famílias monoparentais, com os filhos pequenos, naturalmente mais pobres, a chamada feminização da pobreza, em países onde cada vez mais existem sistemas incapazes de cobrar de forma coerciva os alimentos devidos e não pagos. Terceiro, a tendência será de restringir a imposição dos deveres conjugais ao mero dever de decidir em conjunto os atos da vida conjugal comum, levando o pluralismo e a privatização da família conjugal até um extremo que eu direi quase inconcebível. As leis evitarão pormenorizar os deveres conjugais, refugiando-se na adoção de cláusulas gerais que os cônjuges, que querem ser os seus próprios legisladores, hão de concretizar segundo o seu próprio projeto individualizado. Veja-se o exemplo paradigmático de um caso alemão em que os próprios tribunais já discutiram se era compatível com a comunhão da vida a existência de uma segunda mulher em casa e a circunstância de 2 pessoas casadas poderem viver em casas distintas. Quarto,
A tendência para a modificação das relações patrimoniais entre cônjuges, permitindo cada vez mais a confusão permanente dos patrimónios resultantes, por exemplo, de depósitos mistos, de aplicações e reaplicações, de transferências de propriedade entre cônjuges. Quinto, a facilitação dos divórcios e a sua desformalização, o caso português que enviou para canais administrativos quase tudo o que concerne ao divórcio consensual. Sexto, a supressão da heterossexualidade como requisito do casamento e a concessão de efeitos jurídicos plenos à união de facto homossexual, abandonada à finalidade da procriação como objetivo essencial do casamento, e aí, obviamente, já todos sabemos que temos lei escrita. Sétimo, o incremento exponencial da monoparentalidade e das suas possíveis variações, assente que a biparentalidade tradicional não é sinónimo da exclusiva fonte de felicidade para os filhos. E o caminho pode, de facto, ser este. A aceitação mais fácil de adoções singulares, mesmo quando as plurais sejam viáveis, a permissão de mulheres sós recorrerem à inseminação com esperma de dador, a viabilização de adoções singulares por pessoas homossexuais e a viabilização de adoções por casais homossexuais, já sabemos que vamos ter lei futura em Portugal. Oitavo, a possibilidade de se estabelecerem laços legais entre a criança e certos amigos mais próximos, os próprios padrastos e as madrastas, em caso de ruptura com a mãe ou com o pai, pessoas que sejam de referência emocional e afetiva para ela. Nono, a tendência para se abandonar o chamado panjurismo iluminista, que impunha a regulação de todos os aspectos da vida familiar, havendo agora a possibilidade de se adotar um direito de família fragmentário, que apenas regula aspectos essenciais ou aqueles que forem considerados de interesse público e que sobrarão de uma privatização crescente da vida familiar. Décimo, a criação de uma figura jurídica intermédia que esteja entre a adoção plena e o regresso da criança aos pais biológicos. A criança continua a manter os contactos com os pais biológicos, sendo limitados os direitos dos pais adotivos. Será uma figura aparentada com a adoção restrita, como sabem, hoje em Portugal deixou de existir, e será aquilo que se poderá chamar uma forma mais suave de adoção, que poderia contribuir, foi essa, aliás, a ideia do Centro de Direito de Família, onde me incluí, quando imaginámos o apadrinhamento civil, que mesmo com 46 casos estabelecidos no país, vai tentando fazer o seu caminho. 11º, no que concerne à parentalidade, vai-se abandonar de vez, e já se abandonou, o termo poder paternal, para falar em responsabilidades parentais, e também a tendência quase generalizada da atribuição prioritária do exercício das responsabilidades parentais às mães. E aqui, deixem-me falar da importância do pai homem, peça essencial no crescimento harmonioso dos filhos, nem mais, nem menos que a mãe. É inegável que depois de obedecer à lei da natureza, um homem é chamado a ser sensato, gentil, paciente, amoroso, juiz, árbitro, pediatra, educador infantil, perito financeiro, consertador de brinquedos, fonte de toda a sabedoria, quase um artista. Enfim, a ser pai. E aquilo que um pai diz a um filho normalmente não é ouvido pelo mundo, mas será, obviamente, ouvido pela posteridade. E um dos maiores desafios feitos à família hoje em dia é, de facto, este repensar dos papéis dos dois progenitores e o relançar-se da figura do pai, assente que ternura e afetos são assuntos que não lhe são estranhos. Finalmente, 12º, a ideia mais importante de todas. Estamos no século da criança, tida e lida como a peça mais importante, porque mais indefesa e invulnerável, deste xadrez que se optou por jogar entre peças brancas, pretas, cinzentas, rosas e azuis, seja qual for a cor da pele da nossa família e do nosso afeto. E hoje em dia já não dizemos mais às nossas crianças crescei e aparecei, mas sim aparecei e crescei connosco. Finalmente, queremos um Tribunal de Família e das Crianças que tenha uma justiça amigável para elas, ou que sejam realmente valorizados e especializados e valorizados os nossos conselhos superiores, onde haja uma adequada postura de todos os intervenientes processuais, que tratem de todos os assuntos referentes à família e às crianças, onde haja gravação vídeo de todas as diligências, onde haja salas de inscrição de crianças com espelhos unidirecionais, onde haja salas de espera com suficiente atrativo para a criança, onde possam existir serviços de psicologia e de mediação familiar coadjuvantes do labor dos magistrados intervenientes, onde haja pontos familiares, de encontro familiar, mediadores de contactos mais ou menos difíceis entre pais e filhos. No fundo, onde a audição da criança seja de facto diferente, mais pessoalizada e mais humanizada.
Estou terminando e Italo Calvino define as 6 categorias essenciais que pensa que irão marcar as nossas comunidades neste novo milénio. Leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. Acredito que nas novidades o sistema jurídico vai saber identificar o alfabeto de uma ordem, de um fundo de mundo constatado, vivido e, afinal, carente de letra de lei. No fundo, vai tentar diagnosticar as verdadeiras pulsões de mudança, distinguindo-a das tendências de moda, sem capacidade para provocar profundas alterações legislativas. Porque o nosso sistema jurídico tem Mafaldas, tem Brunos, tem Joões dentro, tem gente que tem mais do que aceitar a minha decisão como juiz, tem sobretudo de a compreender. Não a aceite, recorre, mas tem sobretudo de a compreender. Porque no seu regresso à cidade, Buda encontrou-se com um transeunte que, impressionado pela luz e energia que ele irradiava, o questionou. Você é um Deus? Não, respondeu Buda. Você é um santo? Não, respondeu Buda. Então você é um príncipe? Também não. Só estou acordado. Todos temos que estar permanentemente acordados, porque essa é a sua luz, a nossa luz, aquela que ilumina os casarios e vigia na medida do possível, e há tantos momentos imprevisíveis, minhas senhoras e meus senhores, as crianças portuguesas ou aqui residentes no seu sono. Sei que o sistema tem a sua porção de poder na mão, onde, por exemplo, onde se trabalha muitas vezes com consensos e com consentimentos bem expressos, como o caso das comissões de proteção. Mas não tenhamos ilusões. O poder só é necessário para fazer o mal. E não esqueçam o essencial. Para fazer todo o resto, muitas vezes, basta o amor. Porque, como aprendi com os meus colegas brasileiros, as pessoas não se importam com o quanto tu sabes, até saberem o quanto tu te importas. Muito obrigado. Paulo Guerra, muito obrigado pela sua excelente intervenção. Aqui uma resenha excepcionalmente importante. Muito cortada, mas mesmo assim... Não, muito cortada, mas agradeço-lhe também a contenção que fez, portanto, para o cumprimento do tempo e para não estar eu a perder tempo, nada melhor do que passando depois da sua intervenção a uma psicóloga que poderá, inclusivamente, analisar algumas das questões que aqui foram levantadas. A professora doutora Ivani Marques da Silva. Faz favor, tenha a palavra. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a moderação da mesa, na pessoa do desembargador Luiz Vaz das Neves. Agradecer novamente, imensamente, o convite do professor Eduardo Vera Cruz, que, uma vez mais, me solicita para trazer algumas informações, alguns elementos, alguns estudos sobre a psicologia brasileira na área do Poder Judiciário. Cumprimento a audiência na pessoa da doutora Tereza Costa Macedo, uma amiga, uma profissional que trabalha de forma tão séria com família. Muito obrigado por estarmos todos aqui novamente. O tema que me foi dado para desenvolver hoje é exatamente família e políticas públicas no Brasil. E como psicóloga, eu poderia adentrar na temática de vara de família tão bem ilustrada pelo desembargador. No entanto, eu me pautei exatamente para definir o que seria uma política pública, o que é pensar e repensar a família no Brasil sob a ótica da sociedade, do Estado, atravessada pela própria psicologia. Então, a família, como já dito, tem sido percebido no Brasil e no mundo como base estratégica para a condução de políticas públicas. O termo usado pela manhã pelo ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, tribunal ao qual faço parte há mais de 25 anos, como psicóloga, é a família mártir. Achei muito interessante, a família martirizada por tantas ausências, tantos massacres de políticas públicas ou sociais. E também achei interessante o termo, o que é ter com que se preocupar nessa definição de família, né? É exatamente isso, ter uma família é ter com que se preocupar. Mas será que os governantes, o Estado, se preocupa com essa família? Então, trarei aqui algumas reflexões, alguns questionamentos, em cima de uma realidade de 212 milhões de habitantes. Um país que é praticamente um continente,
com uma diversidade de culturas, de vivências, de histórias muito importantes e que, se por um lado trazem soluções, também tem que conviver com uma mazela problemática, uma população que vive ainda abaixo da linha da pobreza, assim como é denominado pelos governantes. O que chamamos, então, de políticas públicas? É o campo do conhecimento que busca colocar o governo em ação ou analisar essa ação. E, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. A formulação de políticas públicas exige que os governos democráticos traduzam seus propósitos em plataformas também eleitorais, em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. Então, a família hoje ela vem sendo vista também no nosso país como uma plataforma eleitoral. É importante que o candidato a um cargo no governo insira a família de alguma maneira. Apesar de diversas tentativas e previsões de seu desaparecimento, a família continua sendo a mediação entre o indivíduo e a sociedade, como fartamente já colocado. A família não acaba, ela se transforma, como diz a famosa psicanalista Elisabeth Roudinesco. No entanto, é cada vez mais difícil nós delimitarmos os seus contornos. Quais são esses contornos da família? Será que eles existem? Onde ela começa, onde ela acaba? Em um mundo marcado por inúmeras transformações, é ressaltada a exigência da partilha de responsabilidades na proteção social entre Estado e sociedade, descartando-se tão somente alternativas institucionalizadas. Então, nós temos, como também aqui já abordado anteriormente, o acolhimento institucional. Hoje, o abrigamento, as crianças serem colocadas pura e simplesmente nas instituições é algo extremamente questionável e até proibido, se não oferecido outras formas mais familiares, mais acolhedoras, pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Definido o que é políticas públicas e a importância da família, trazemos algumas questões e situações para a reflexão de um panorama brasileiro. Primeiro, temos um modelo idealizado e naturalizado da instituição família. Todos nós vemos a família com o que sabemos dela particularmente, como a sentimos e vivemos a própria família. Mas trabalhar com famílias requer abertura para uma escuta individualizada, a fim de localizar os pontos de vulnerabilidade, mas também os recursos que elas nos disponibilizam e os recursos que a sociedade tem para oferecer. Toda família constrói sua própria história ou seu próprio mito, se constitui pelo discurso de si própria. Isso quer dizer que não devemos nos antecipar à sua própria realidade, mas pensarmos sobre como ela se constrói sua noção de si, dentro da cultura, com noção de tempo e espaço em que vivemos e que os demais as relações de parentesco ali existem. Política pública. Ela é gestada pelo Estado para fazer frente aos problemas que a sociedade vive e manifesta. Políticas sociais, olha aí a diferença. Ela busca a redução das desigualdades sociais. Então, há uma diferença entre política pública e política social, e isso é muito importante no planejamento de qualquer coisa que se ofereça pelo Estado às famílias. E nós temos claramente uma noção brasileira de política pública dirigida essencialmente às famílias pobres. Então, como pensar na sua formulação? Elas se configuram em rede de apoio e não individualizadas apenas nas relações de afeto. Elas são vulneráveis, com rupturas pessoais e econômicas, além de projetos desfeitos. Elas têm um deslocamento dos papéis, hoje cada vez mais presentes, inclusive dos papéis de gênero, com possibilidades frequentes de mudança. Os nossos tribunais, o nosso setor de psicologia das varas da família, hoje com frequência é requisitado a opinar sobre mudança de sexo, do pai ou da mãe, com a possibilidade de perda da guarda em função desta, entre aspas, opção sexual, que não é aqui o lugar do debate.
Outro fator, hoje o que também permeia a discussão sobre políticas públicas voltadas para a família é o quanto se deve retirar das famílias a responsabilidade pelo bem-estar dos seus, colocando tal função nas mãos do Estado. É preciso, então, pensar essa relação entre Estado e família e também entre as fronteiras entre o público e o privado, sempre. O bem-estar das famílias depende não só do Estado, mas do grau de interesse dos pais sobre os filhos, do nível de superlotação da casa, da família, do número de horas dedicadas a acompanhar as lições de casa, tarefas, etc. Muito bonito, muitos dizem. No entanto, há algo que antecede os esforços para que as famílias consigam isso: garantir educação, saúde, moradia. Isso é a base para que o bem-estar possa passar a depender da família. Reconhecer essa dependência implica que a gestão pública também reconheça os riscos sociais aos quais as famílias estão expostas. A sua função nutridora está abalada, pais sem condições de dar o mínimo para os seus filhos, para a prole, sua função econômica de continuar participando das redes de consumo, sua função residencial de dar um teto mínimo e digno para a sua prole, e sua função cultural. O tripé que os fordistas, a era Ford, proclamava está precarizado. Qual era esse tripé? Emprego, crescimento econômico e família nuclear estável. Hoje, os grupos sociais mais suscetíveis são aqueles que mais perdas possuem. Os jovens pouco qualificados para o mercado de trabalho, os jovens com dificuldade de acesso ao primeiro emprego, as famílias monoparentais femininas. Esses são os que, no momento, são colocados com maior precarização de acesso às políticas públicas. Então, para se formular tais políticas, o Estado deve estar atento a quê? Composição familiar, porque as famílias hoje monoparentais, com várias gerações ampliadas convivendo junto, as famílias homoafetivas são uma realidade. O Estado deve estar atento ao ciclo de vida da família, à idade do filho mais velho ainda morando com os pais, se ele faz parte da cadeia de produção e de rendimento da família, se as famílias têm filhos pequenos, bebês, adolescentes, famílias sem filhos, tudo isso está dentro da teoria do ciclo vital estudado pela psicologia e sociologia. O tipo de chefia da família, qual é? É só masculino? É só feminina? É mista? É homoafetiva? A pobreza, a discriminação racial, que no Brasil, dito agora recentemente por um estudioso e divulgado no jornal Gazeta Mercantil, a pobreza no Brasil tem cor e é negra, sujeita de analfabetismo, trabalho infantil e violência. Cuidados e conclusões possíveis. Digamos que, então, a partir da Constituição Federal de 1988, já se sabe que a família é base da sociedade, mas que base é essa? Parece que ela está a tremer, digamos assim. Apesar dos vários diplomas legais de proteção à família, como no Brasil podemos citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, trazendo a discussão da violência na família, o LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que traz benefícios assistenciais à família, há que se pensar muito bem nesse balanço entre a transferência de responsabilidade do Estado para a família, da família para a sociedade. O que se vê hoje no Brasil são as demandas das classes subalternas submetidas ao mercado. Há uma responsabilização individual em que se volta à cena da benevolência, a caridade, a ajuda, a solidariedade, travestidas de modernas, através de programas como Empresa Cidadã, Criança Esperança, Sou da Paz, Amigos da Escola, etc. E que o governo, então, traz como Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Auxílios Diversos. O que se vê é uma refilantropização, trazer de novo a filantropia, em que as associações e organizações passam assim a execução de projetos e programas sociais de combate à miséria, à falta de educação, cultura,
e saúde, dentre outros. A família, só porque o tempo já acabou, hoje o que temos no Brasil é uma família sobrecarregada diante da incapacidade do Estado de prover o mínimo e com qualidade aos seus 212 milhões de habitantes. No entanto, sendo eu otimista, e já terminando, as políticas públicas são vinculadas à noção de direitos, e nisso podemos dizer que temos evoluído. O abandono das crianças não é estimulado, há uma desbiologização dos laços familiares, família é também aquela que se cria, a violência familiar é nomeada e punida, o trabalho infantil é proibido, nenhuma família perde o poder familiar por causa da pobreza. Uma frase para fechar, citando Bertolt Brecht, do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Muito obrigado e desculpa a rapidez. Muito obrigado, professora Ivani, era com muito gosto, continuávamos a ouvi-lo, mas o meu colega e amigo, o senhor conselheiro Fernando Ventura, já olhou para mim algumas vezes para me desalojar, mas passamos a palavra já de imediato à senhora conselheira, Graça, do Supremo Tribunal de Justiça, Graça Trigo. Muito obrigada. Muito boa tarde. Cumprimento o presidente da nossa mesa e moderador, Sr. Desembargador Vaz das Neves, cumprimento os membros da mesa, agradeço ao Sr. Professor Eduardo Vera Cruz, que neste momento não vejo na sala, está ali, meu colega de curso há 30 anos atrás, o convite e permitam-me só que faça já um aviso, o tempo no meu caso vai ser realmente muito breve, porque eu não sou especialista nestas matérias, vou falar realmente, vou tentar dizer alguma coisa sobre as políticas públicas de família em Portugal, não sendo especialista, vão ser apenas umas reflexões muito singelas, pedindo desde já desculpa à assistência e aos membros da mesa, por de todo, forma alguma, me colocar ao nível das contribuições que agora aqui ouvimos, em particular da senhora professora Ivani Marques da Silva, que revelou um domínio muito superior àquele que eu tenho sobre o que se passa em Portugal. Ou melhor, acerca do Brasil, mas que eu não tenho acerca de Portugal. Bem, algumas reflexões são as seguintes. Enfim, neste escassíssimo tempo vou apenas centrar-me na realidade familiar, digamos, da família nuclear, pais e filhos, havendo também muito a dizer, naturalmente, sobre a relação com os idosos dependentes e outros aspectos da família. As políticas familiares são naturalmente extremamente complexas, têm diversas vertentes. Eu enumeraria entre as principais a dimensão do trabalho, a dimensão da educação, a dimensão da saúde, a dimensão da segurança social, a dimensão da política fiscal e outras, urbanismo, habitação, etc. Não foi por acaso que coloquei em primeiro lugar o trabalho. Eu, neste momento, pelo menos em Portugal, estou convencida, não tenho dados científicos, não conheço para isso, para o afirmar, mas estou convencida que o principal obstáculo à constituição de uma família, designadamente ao número de filhos que se tem em Portugal, resulta do problema da conjugação do trabalho com a família. Isto acima de um certo limiar de subsistência económica. Abaixo desse limiar, penso que será, sobretudo, uma questão financeira, não é? Mas acima desse limiar, estou convencida de que é o trabalho o principal óbice a que as pessoas, os indivíduos, constituam as famílias que gostariam de ter e o número de filhos que gostariam de ter. É algo muito significativo, em todos os inquéritos feitos, as pessoas dizerem em Portugal que têm um número de filhos abaixo daquele que gostavam de ter. Ora bem, outro aspecto muito relevante e que está na ordem do dia é naturalmente a política fiscal. Basta pensar nas mudanças que estamos a sofrer em Portugal com a abolição do célebre quociente familiar, não é? Que foi introduzido o ano passado e foi retirado este ano sem qualquer debate acerca das suas vantagens e desvantagens que este terá, de quer uma quer outra, e de natureza diferente o quase célebre imposto, o IMI, imposto sobre os imóveis, municipal sobre os imóveis, que tem vindo a admitir que na sua fixação seja tida em conta não apenas a área da habitação do imóvel, mas também o número de pessoas que nela habitam e, designadamente, o número de filhos
que filhos, ou enfim, outros membros do agregado familiar, que seja relevante para a área, o que parece uma evidência, não é, por demais. Ora bem, não podendo falar sobre todos estes aspectos, lancei só estas duas pistas, quanto ao trabalho, quanto à política fiscal neste momento, eu gostaria de insistir no seguinte: há um paradigma antropológico essencial para se poder falar de políticas públicas de família, que é o de considerarmos que a vida é um bem em si mesmo. Se não se partir deste ponto, não há nada a fazer. Não é? A existência de filhos, o nascimento de crianças é em si mesmo um bem. A este se associa o de que as relações familiares em si mesmas são um bem, o convívio familiar, que as crianças sejam educadas em família. Se não se partir destes pontos de partida, não chegaremos a bons resultados. Ora bem, partindo desta realidade antropológica, dessa concepção antropológica, eu acrescentaria algo que me parece muito importante, pode ser discutível, mas é a perspectiva que sempre tive acerca do assunto, e que é o da afirmação do princípio da subsidiariedade. Devem ser tratadas em família as questões que são suscetíveis de ser tratadas pela família. O Estado, as entidades públicas devem entrar em último lugar. Dou um exemplo em Portugal. Assusta-me muito ver na comunicação social ou na política a defesa reiterada, uma e outra vez, de que as crianças devem ficar nas escolas mais tempo. Não é? Mais tempo ainda. Não sei se têm ideia, enfim, os nossos colegas brasileiros, se têm ideia qual é a média de tempo que uma criança de 2, 3 anos está numa escola em português. Enfim, ronda às 7, 8 horas, não é? Portanto, mais tempo que isto, não é? E que isto seja defendido em relação a todas as idades. Há algo que é um fenómeno sociológico que nos apercebemos facilmente, que é o de que as educadoras infantis estão mais tempo na escola para tomar conta das crianças daquela escola e, por sua vez, deixam os filhos na primária e precisam de mais tempo, e a professora primária e as auxiliares de educação da escola primária deixam os filhos do segundo ciclo mais tempo na escola, que precisam de atividades extra, e portanto todos, e aqui me incluo, todas nós, mães e pais, estamos a cuidar dos filhos dos outros, em vez de tratar dos nossos filhos. É uma coisa impressionante, o número de horas que até quase chega, penso eu, às universidades, mas enfim. Mas há aqui um ciclo difícil de romper. Ora bem, basicamente existem dois. Isto vai tudo dar naturalmente ao problema do financiamento, não é? Saber como é que se paga. Não é? Nós temos dois grandes modelos no mundo ocidental. Temos o modelo americano, o modelo dos Estados Unidos, onde os impostos são baixos e os apoios sociais são diminutos. Temos o modelo dos países do norte da Europa, do centro da Europa, onde os impostos são altos e os apoios sociais são elevados. Pois, paradoxalmente ou não, encontramos em Portugal na pior situação possível. Os impostos são muito elevados, não é? E os apoios sociais são muito baixos. Não é? Portanto, não sei como é possível sair daqui. Existe um bloqueio naturalmente agravado pela crise económico-financeira que estamos a atravessar. Não é? Não sei como é que é possível sair daqui, porque, na verdade, o ideal seria... Enfim, penso eu que não iremos caminhar pelo caminho americano, seria, pelo menos, não é, seguir o caminho do norte e do centro da Europa, do aumento dos apoios sociais. Eu defendo, no entanto, em respeito do princípio da subsidiariedade, que estes apoios devem ser dados primacialmente de forma direta aos pais e não de forma indireta, ou seja, aumentando as guardas das crianças de forma estatizante ou municipalizante e, portanto, o tal respeito pelo princípio da subsidiariedade que me parece essencial. E, com o pedido de desculpa pela singeleza, simplicidade destas reflexões, agradeço a vossa atenção. Senhora Conselheira, muitíssimo obrigado, muito obrigado pela sua excelente intervenção e muitíssimo obrigado também pelo tempo que efetivamente utilizou. E agora passo a palavra ao Sr. Professor Dr. Pedro Barbas Homem e a mesma síntese que tão bem sabe fazer para nos facilitar aqui. Muito obrigado. Presidente da Relação de Lisboa e desta mesa e ilustres colegas, minhas senhoras e meus senhores, também uma brevíssima reflexão, e não, enfim, a intervenção que tinha pensado, em torno, no fundo, destas ideias. Num painel cujo título mais exato era sobre direito da família e políticas públicas, aquilo que nós nos damos conta hoje em dia, no fundo, é exatamente
da relação cada vez mais complexa que existe entre direito e política pública. Quem for abrir a Constituição, no artigo 67, vai verificar que a Constituição estabelece a família como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Mas o que era família em 1976, como é sabido, mudou-se. E nós hoje estamos confrontados com, na área da família, como noutras, com problemas semânticos que são de uma enorme relevância. E que, em parte, foi também um pouco sobre isso que Dom Manuel Clemente e outros interventores da parte da manhã vieram chamar a atenção. Quer dizer, com as mesmas palavras, nós estamos a designar realidades que são substancialmente diferentes. E estas alterações que se foram dando na sociedade e que se foram dando também em relação ao direito do Estado, colocam-nos hoje perante um conjunto de equívocos que são muito difíceis de lidar. O próprio Sr. Dom Manuel Clemente referiu isso, nomeadamente, a propósito dos próprios textos da Igreja, nomeadamente a Familiaris Consórcio. Aparentemente, o texto mantém-se todo válido, mas a realidade mudou toda à volta desse texto. Portanto, que respostas dar nestes problemas, perante estes problemas? Uma das questões que frequentemente é colocada nos tribunais, e mais ainda perante os tribunais superiores, sejam constitucionais, sejam de outra natureza, é precisamente o problema dos conceitos. E como é sabido, estando numa faculdade de Direito, uma das nossas primeiras preocupações é, evidentemente, o de compreender o tipo de conceitos, a natureza desses conceitos e a realidade a que eles se referem. E aquilo que nós nos damos conta é que muitos desses conceitos, na realidade, tornaram-se como que conchas vazias, em que o legislador vai lá colocando o recheio que entende. Nós mesmo, hoje mesmo, de manhã, fomos verificando essa diferença entre família/famílias e vários modelos de famílias que foram sendo anunciados. Mas será que isso é congruente com o modelo de 1976? Na realidade, se fôssemos ater ao elemento histórico da interpretação, e desta semana morreu o juiz Scalia, que era um dos fervorosos defensores dessa forma de interpretar os textos constitucionais, isto é, de acordo com a intenção originária dos seus constituintes, a todo momento, na realidade, quem tem o poder da alteração da Constituição pode mudá-la, e felizmente o legislador português, constituinte português, é menos pródigo do que o brasileiro. Eu confesso, já não sei em quantas emendas constitucionais o Brasil já vem. Bem, perto de 70, diz-me aqui o desembargador Pedro Abreu. Portanto, felizmente, nós estamos noutra dimensão. Mas o que é que esta alteração provoca? E é também essa uma das questões fundamentais e que, em parte, foi aqui também já referido pelos oradores antecedentes. Estamos a verificar uma transição também, no âmbito institucional, da autonomia privada para o Estado. E ao transferirmos para o Estado, estamos a transferir, de facto, a recriar um modelo de um verdadeiro paternalismo estadual, em que é o juiz, e frequentemente o juiz de primeira instância, a tomar a decisão acerca não apenas dos conflitos que lhe são colocados, mas sobre a interpretação correta destes conceitos. E, portanto, este paternalismo estadual vem exatamente ao inverso daquilo que se pretendia com a própria noção de família e com a ideia da própria autonomia privada, nomeadamente no que diz respeito à família. E, portanto, o risco é dessa dissolução, se quisermos, numa leitura excessivamente aberta em relação aos textos constitucionais, em que o interesse superior da criança é, no final de contas, aquilo que o juiz entende que é o interesse superior daquela criança. E, portanto, essa dissolução da ciência, e, portanto, da ciência do direito, que vive exatamente essa preocupação com a clareza dos conceitos, de forma a tornar possível o diálogo universal, perante a visão emocional sobre o que é aquele conceito naquela realidade concreta. E, portanto, essa dissolução, se quisermos, da ciência do direito, está bem presente naquilo que alguns filósofos do direito hoje enunciam como a característica essencial do direito, muito longe da visão kantiana ou hegeliana sobre o que são os conceitos essenciais do direito. Para muitos, hoje, o conceito central tornou-se o de vulnerabilidade. E o direito tornou-se, essencialmente, tendo por objeto exatamente a vulnerabilidade e tendo que lidar com a vulnerabilidade. Mas, à medida que isso acontece,
está a dissolver-se também essa ideia central da racionalidade jurídica em torno dos qual se construiu a ciência do direito. E por isso, em parte, esta nossa dificuldade em conversarmos sobre famílias tem muito que ver com a própria dificuldade em frisarmos os conceitos e sermos capazes de ter um diálogo racional acerca destas matérias. E, no final, lembrando aquela célebre oposição entre princípios e políticas, nós estamos numa dissolução do direito da família que se transformou apenas na política acerca da família. Muito obrigado. Muito obrigado. Conseguimos um bocadinho apertados, mas cumprir o estabelecido. Penso que não segue debate. Passamos já à constituição da próxima mesa. Eu quero dizer que foi para mim uma grande honra e um gosto muito especial moderar uma mesa constituída por tão ilustres oradores, de várias áreas do direito e da psicologia. E quero também fazer os meus agradecimentos a toda a organização deste evento, mas permitam-me que o faça em relação a todos, nas pessoas da doutora Teresa Costa Macedo, que estão com tanta vontade e dedicação, têm prestado um excelente contributo, e também na pessoa do professor Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto, também um homem que dinâmico nesta situação. A todos, muito obrigado pelo tempo que nos dispensaram e passamos já à constituição da mesa seguinte. Muito obrigado.